Bem-vindos a mais um Parto Seguro Cast. E hoje, o nosso tema em obstetrícia, ele envolve a parte do direito. Nós temos hoje como convidada a doutora Aline Charlon, que é advogada e enfermeira, doutora em Ciências da Saúde, especialista em Direito da Saúde. Seja bem-vinda, Aline. É um prazer imenso estar aqui com minha grande amiga, né? A obstetra de vocês é uma grande amiga e é uma pessoa altamente competente, né? Achei muito interessante essa proposta de fazermos um podcast com temas relacionados à assistência à gestante, né? Quais são os direitos que essa gestante tem. A gente está num momento de muita evolução, em que todo mundo tem muito acesso, né, à informação. Então, eu quero uma coisa, eu vou lá no Google, né, eu vou no Google e penso assim, não, será que eu posso fazer isso? Será que eu tenho direito a isso aqui? Então, é uma perspectiva muito boa. A gente está começando aqui, batendo um papo sobre o direito da gestante, né, assim que ela descobre que ela está grávida. Isso mesmo, a gente começou conversando e assim, até a gente que é da área da saúde, a gente também não tem tanto conhecimento sobre a área do direito. E esse envolvimento, essa questão da gente trazer informação para quem assiste, também traz informação para nós que somos profissionais, entendeu? Então, assim, o que é que a gente percebe no consultório? Aquela aflição daquela mulher que engravida. E às vezes é tanta coisa que está ali envolvida naquele meio e ela fica, meu Deus, o que é que eu tenho direito? Qual é o meu dever? E a gente vai começar a elencar isso que vem lá desde o momento que ela descobre aquela gestação, no pré-natal, né? A gente vai começar elencando ali as principais dificuldades, quais são os direitos dela ali ao longo da gestação, até para que nós, profissionais de saúde, que a gente vai identificar aquela mulher que está com aquele anseio, aquela dificuldade, aquela dúvida, que a gente também possa dar essa orientação devida para ela. Assim, a mulher, ela tem o direito à total cobertura, né? Se o plano dela tiver cobertura obstétrica, ela tem direito à total cobertura no que diz respeito ao parto, ao trabalho de parto, ao pós-parto, às consultas e aos exames. É claro que com o passar dos anos, esses exames eles foram se ampliando, né? Sim. E a quantidade de consulta também. Né? Nós somos de uma outra geração em que não se fazia tantas consultas, né? Então, a gente não tinha esse acompanhamento. Quando eu gestei, eu tive esse acompanhamento tão de perto, não era assim tão rígido, né, em relação a quantas consultas você tem que fazer. Mas, assim, via de regra, o plano de saúde ele vai cobrir todas as suas consultas, vai cobrir todos os seus exames, vai cobrir o seu parto, né, o seu pós-parto, se você precisar ficar internada, e se o seu filho também precisar de assistência aí em UTI neonatal, ele vai ter que cobrir também. Essa é a regra, né? Então, o que vai acontecer aqui? Em algumas situações, alguns exames, né, o plano de saúde tende a dizer assim, opa, esse aqui você não vai fazer, né? E a gente sabe que isso acontece, né? Esse exame aqui específico você não vai fazer. Mas alguns exames específicos, especialmente quando a gente está investigando alguma coisa nessa gestante, né, ou alguma coisa no feto, eles são necessários. E aí a gente vai fazer o quê? Fazer um relatório para dizer por que esse exame aqui ele é essencial. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá. Né? Mas enquanto o plano também vai se adaptando a essa nova realidade, é necessário sim que a gente faça essa justificativa. Então, esse exame aqui, que não é o exame rotineiro dessa gestação, eu estou pedindo por um motivo A, B e C. E aí o plano de saúde tem que cobrir sim. Isso acontecia muito antigamente com o eco fetal. E agora, o eco fetal, que era um exame que ele não fazia parte ali da rotina do pré-natal, nós fazíamos isso. E hoje a gente já sabe que ele faz parte da rotina. Sim. E algumas mulheres, elas estão tendo esse impacto. Elas vão para fazer e o plano diz, não, o plano não, a gente não cobre. E a gente precisa orientar elas que hoje ele já faz parte do rol de exames de pré-natal e que ela realmente tem direito e é obrigação do plano garantir que esse exame seja realizado, não é isso? O que aconteceu com o ecocardio? O ecocardio foi uma coisa bem interessante, né? Anteriormente, não se via essa necessidade, mas hoje a gente já tem mapeado a quantidade de crianças que nascem com cardiopatia, né? A possibilidade, a gente já tem isso mapeado. Então, com esse mapeamento, o que foi que aconteceu? O SUS veio e disse assim, olha, a partir de agora, toda gestante tem direito a fazer ecocardio fetal. E
a partir do momento que é incorporado ao SUS, automaticamente o plano de saúde, ele tem um período para se adaptar, mas ele vai ser incorporado ao plano de saúde também. E o que está acontecendo nesse momento, não só aqui no nosso estado, mas isso é uma realidade de vários estados do país, dos interiores, o que está distante da grande metrópole. A gente não tem profissional na rede para fazer esse exame, né? A mesma coisa acontece com o exame de laboratório. Às vezes você quer um exame muito específico que na sua cidade não faz. Então, o que o laboratório vai fazer? Ele vai pegar esse material e vai enviar para outra cidade. E isso tem um custo, né? E o plano, no início, ele diz assim, não cubro, né? E você não pode se conformar com essa informação, né? A partir do momento que esse exame é essencial para você, o plano tem que cobrir. Sim, e isso acontece com o ecocardio. Com o ecocardio fetal, a gente está com a realidade, na nossa realidade local, uma realidade ainda não tão interessante, que é trabalhando apenas com reembolso, né? Como a gente não tem prestador aqui, a gente não tem médico credenciado pelo plano de saúde, até porque o valor é irrisório, né? Não compensa para ninguém fazer essa assistência. O que está acontecendo? A mulher está conseguindo reembolso de maneira integral. Então, aquele valor que ela pagar pelo exame, ela consegue o reembolso de maneira integral. É interessante também a gente pontuar os casos de medicamentos, né? Medicamentos especiais, como algumas gestantes que precisam usar enoxaparina, e que é uma medicação de alto custo, e elas precisam entender também que o plano, ele também cobre o uso dessas medicações, não é isso? Sim, a enoxaparina é um caso muito interessante, por quê? Porque se essa paciente, se ela não fizer o uso dessa medicação, ela vai ter que ficar internada para fazer a medicação. Isso, imagina, tu passar a gravidez inteira limitada num ambiente hospitalar. Terrível. Simples. E nós somos de um tempo que nós víamos muito isso. Terrível. Não é? E isso era um sofrimento, você manter aquela gestante ali toda a sua gestação e ali o puerpério também, porque ela precisava da medicação. Isso porque a gente tinha essa dificuldade e hoje a gente precisa informar essas mulheres que é possível. É sim, porque eu não tenho por que expor essa gestante a um ambiente hospitalar, se ela pode fazer uso dessa medicação no seu domicílio. Então, é a medicação mais pedida pelas gestantes. Então, a gestante está com trombofilia aqui, ela vai solicitar a medicação. O plano nega, ele sempre nega. Né? Por que ele sempre nega? Porque é uma medicação que ela tem um custo mensal aí, dependendo das miligramas, em torno de R$ 3.500, R$ 4.000 por mês, né? Então, o plano sempre vai fazer essa negativa. Em contrapartida, é complicado você deixar essa paciente internada, porque ela está exposta a outras patologias do ambiente, né? Então, é muito complicado você deixar. E aí, são duas opções. Ou você vai buscar a farmácia estadual de medicamento. Alguns estados têm a medicação regular, porque é um outro problema, é você começar recebendo pela farmácia, em um certo momento desabastecer. Sim, faltar. E você não ter, e você tem que fazer a medicação todo dia, né? Então, essa gestante aqui, com a negativa, ela vai judicializar e ela vai conseguir a medicação para toda a gestação e vai fazer no seu domicílio. E isso acontece com outras medicações também, não tão usuais, né? Por exemplo, de imunobiológico, né? Não são medicações tão usuais, mas a gente sabe que algumas gestações de alto risco, a paciente vai precisar, né, mudar a terapêutica que ela estava fazendo. Ela fazia uma medicação, que era uma medicação, às vezes, muito mais barata, né? Mas por essa nova fisiologia aqui, ela vai ter que fazer um reajuste aí, reumatológico, neurológico, psiquiátrica, né? Então, ela vai ter que fazer esse ajuste aí, vai ter que mudar de medicamento, e nessa mudança aqui, muitas vezes eu passo de uma medicação que ela custava aqui, para mim, R$300 por mês, que já é um custo elevado, para uma medicação que custa R$1.000, R$3.000, né? E que aí fica inviável para essa paciente manter, né? Não tem como. Então, outras medicações, elas também entram aqui nessa possibilidade de cobertura pelo plano de saúde ou pelo SUS, né? A gente não pode esquecer que o SUS é universal e que ele é, sim, obrigado a fazer a nossa assistência, né? Então, esse dever de cuidado com a vida, ele existe tanto do SUS quanto do plano de saúde. Isso é verdade. E essa questão da assistência do pré-natal, que a gente está falando que envolve as consultas, os exames, os medicamentos, mas a gente sabe que pré-natal ele é uma assistência multidisciplinar. E hoje, nós obstetras, a gente tem em conjunto o segmento com a enfermagem. Então, para a gente isso é essencial que ela também faça aquele acompanhamento com a enfermeira obstetra. E muitas pacientes
acham que o convênio não cobre essa consulta, não cobre essa assistência também no momento do parto. O que é que eu tenho para explicar para essas mulheres que buscam também esse acompanhamento interdisciplinar? A enfermeira obstetra, ela é uma incorporação também recente, né? Ela vem na mesma batida aqui do ecocardio. Então, anteriormente, a gente não via essa necessidade, né? Não tinha essa perspectiva de equipe multiprofissional. Hoje a gente sabe o quê? Que não só a enfermeira obstetra, mas o psicólogo é essencial aqui no pré-natal, né? O fisioterapeuta, terapeuta ocupacional em algumas situações, educador físico, né? Então, a gente realmente tem uma equipe muito diversa para atender a mulher. Mas a enfermeira obstetra, a nutricionista, não posso esquecer dela também, né? A enfermeira obstetra, ela já está aqui na cobertura do plano de saúde. Então, o plano tem que fazer essa cobertura, sim, né? É uma cobertura que é obrigatória, inclusive no consultório, né? Então, tanto em consulta, quanto na assistência, né? No trabalho de parto, no puerpério, eu preciso aqui, né? De assistência do obstetra e da enfermeira obstetra, né? E é um trabalho que ele é tão legal, né? Que ele faz tanta diferença na assistência da nossa gestante. Como é bom a gente trabalhar com a equipe, como é bom você estar gestante, né? Estar em segurança, né? Se sentir seguro aqui com os profissionais que estão lhe acompanhando, né? É outro nível de atendimento, é uma outra perspectiva, diminui aquela ansiedade, porque a gestante, ela, naturalmente, ela já tem diversas ansiedades sobre aquilo que ela não domina, né? Ela não domina aqui o futuro, ela não sabe, ela fica aqui, como é que esse bebê vai nascer, né? Como é que vai ser o meu parto. Então, isso aí ela não domina. O que ela domina? A possibilidade de escolher os profissionais que irão, né, fazer essa assistência para ela, né? Então, ela precisa ter essa segurança, essa garantia que, sim, as pessoas, né, ela tem esse direito de ser coberta aí, tanto pelo enfermeiro obstetra, quanto pelo médico obstetra que ela escolher. A gente, quando faz o pré-natal, a gente quer esse alinhamento com a equipe multiprofissional, porque realmente isso faz uma grande diferença naquele desfecho que a gente quer ali no final, entendeu? E participando de tudo isso, tem algo hoje em dia que nós profissionais também estamos implementando e que tem feito um grande diferencial na nossa assistência, que é a questão do plano de parto. Então, a gente busca aquilo no pré-natal, alinha todas as perspectivas com aquela mulher, do que ela quer ao longo da gestação, do que ela quer que seja feito ali no momento do parto dela e também ali no pós-parto e nos cuidados do bebê. E a gente estava conversando antes, né? Porque a gente sabe que esse plano de parto, ele envolve condutas e intervenções de vários profissionais que vão estar ali naquele ambiente. Sim. Não é só o obstetra, é aquela mulher que ela quer uma atenção diferenciada com aquele bebê que vai nascer. É aquela mulher que ela quer uma assistência de um profissional com uma analgesia de parto ou alguma intervenção ali de uma analgesia no momento de uma cesariana, entendeu? Então, quando a gente vai discutir o plano de parto, a gente precisa alinhar individualmente com aquela mulher as perspectivas do que a gente realmente vai fazer. Sempre alinhar, eu sempre brinco com elas, a gente tem que ter um plano B. Porque gestação, a gente está ali seguindo um caminho, mas a gente tem que ter ali planos alternativos. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o plano de parto para essas mulheres que nos assistem. E aí pega a pergunta anterior, né? Quando a gente fala assim da importância da equipe multiprofissional, né, e fala da consulta da enfermeira obstetra, a gente não pode esquecer, e aí vem para o moderno, né? Vem o que a gente anteriormente era inimaginável. Anteriormente, meu filho tem 14 anos, quando eu tive meu filho, ninguém falava de consulta pré-natal do pediatra. Ninguém, né? Na primeira vez que eu escutei isso, eu disse, gente, mas como assim? Que é isso, né? Disse, o menino tá na barriga, né? Como é que vai fazer? E aí eu fiquei pensando, né? Eu disse, mas faz sentido. Então, é importante que quando a gente fala já do plano de parto, mas que quando a gente pensa no nosso momento especial de parto, que a gente pensa em todos os profissionais que vão fazer parte dessa equipe. E a pediatra tá aí, incluída, né? Então, que interessante é você fazer um atendimento antes com a pediatra, né? E conhecer essa pediatra antes do momento do seu parto. Que interessante é você fazer uma consulta com o anestesista e conhecer esse anestesista antes do momento do seu parto, né? Então, o ideal é que você já conheça os profissionais que vão estar ali naquele momento, porque para esses profissionais você também vai apresentar o seu plano de parto, né? Então, a pediatra que vai te atender, se ela te conhece antes, ela já sabe
né? Quais são as tuas expectativas em relação ao teu parto. O anestesista também, e isso minimiza aí, né, qualquer infortúnio, qualquer questão que possa ter durante o trabalho de parto. O grande ponto, né, o grande X do plano de parto é que aquele momento ele seja o mais próximo possível da minha expectativa, né? Então, é isso que eu quero. Quando eu desenho, né, quando tu diz assim, olha, tu vai fazer em casa e na próxima consulta tu volta aqui. A gente vai discutir. A gente vai discutir, né? Outro dia eu fiquei pensando, como seria o meu plano de parto, né? Fiquei pensando o que eu ia querer aí nesse plano de parto, porque eu não tive plano de parto, né? E aí, você vai alinhar. Então, ela vai colocar aqui, né, o que ela quer. Ah, ela quer uma música, ela quer uma posição específica, ela quer uma luz. Então, de detalhes que para alguns parecem mínimos, mas que para ela é muito importante, né? Ela quer tomar água gelada, ela quer tomar suco de algum sabor especial. Para ela, aqueles detalhes são muito importantes. Às vezes, aqueles detalhes fazem parte do ambiente cultural onde ela está inserida. Para a gente pode parecer pequeno, mas não são pequenos, né? Então, dos pequenos, do que pode ser considerado pequeno para alguém, né? Do pequeno detalhe até o maior, tudo tem que estar aqui previsto. E isso demora. Esse primeiro alinhamento é feito com o obstetra, né? E aí vai na consulta da enfermeira, o obstetra segue alinhando aqui teu plano de parto. E para que aquilo seja do jeito que você quer, né? Que atenda todas as suas expectativas, claro que toda a equipe tem que estar alinhada. Tu não vai conseguir cumprir esse plano se o pediatra não estiver aqui alinhado. E se o anestesista não estiver aqui alinhado. Então, eu preciso de todo mundo aqui unido. Eu preciso de consulta com todo mundo, né, para que eles entendam quais são as minhas expectativas em relação ao meu trabalho de parto. A minha expectativa é essa, pediatra, eu penso em fazer dessa maneira. Ela recebe a informação, ela processa e ela diz para ti o que é possível, né? Te diz o plano A e te diz o B. Se isso aqui não for possível, a gente vai agir dessa maneira. O anestesista, a mesma coisa. Então, o interessante é que eu tenha o atendimento com toda a equipe multiprofissional, né? Para depois eu ter aquela certeza que se o meu plano de parto não foi 100% atendido, foi feito o possível para ser 100% atendido, para eu não ficar com aquela sensação aqui que não deu certo, que o parto não foi da maneira como eu planejava. A gente que trabalha, por exemplo, com a questão da disponibilidade médica, nós que trabalhamos em equipe, por exemplo, hoje, atualmente, nós somos 7 obstetras que trabalham com a disponibilidade. Sim. Todas as nossas pacientes, nós conhecemos os casos delas, a gente tem acesso ao plano de parto, nós discutimos em conjunto e a gente sabe da importância desses pequenos detalhes para cada paciente. Até recentemente agora aconteceu de uma paciente que era da colega Milka, entrou em trabalho, Milka estava viajando para um curso e eu tive que assistir aquela paciente. Eu já conhecia o plano de parto dela todinho e a Milka começou a pontuar, olha, Aurinete, é assim, assim, assim. Eu lembro que era uma que a gente tinha que pontuar algumas particularidades, por exemplo, e você precisa alinhar isso porque eu sei que é importante. E aí você falou de uma coisa, porque assim, nós que trabalhamos em equipe, a gente sabe da importância disso, a gente conhece todo o histórico daquela mulher e a gente vai sempre trabalhar para aquele desfecho. E às vezes o que eu falo para essas mulheres que nos procuram é o seguinte, às vezes, eu vou pontuar aqui um exemplo, ela me vem com um plano de parto em que ela quer que o bebê dela nasça e fique o tempo todo com ela. Que aquela primeira hora, a hora ouro, esteja com ela. Mas, às vezes, a gente precisa explicar para ela assim, o seguinte, aquela pediatra que está ali no plantão, ela está ali para receber ela e receber todas as outras pacientes que estão ali, tendo o bebê ao mesmo tempo. Então, às vezes, aquele bebê, ela precisa tirar, aí já é algo que a gente já não pode intervir, entendeu? Até às vezes eu explico isso no plano de parto. Olha, assim, a pediatra ela vai estar no plantão, então isso vai depender de como vai estar o andamento do plantão. Às vezes ela precisa tirar o bebê para pesar e tudo, porque ela não vai assistenciar só você, vai assistenciar outros partos que vão acontecer naquele momento. Então aquilo dali pode gerar uma frustração depois, então eu preciso explicar que existe essa possibilidade. Porque a mulher, às vezes, ela não atenta para isso, ela não tem discernimento de que ali é um plantonista que vai atender vários partos ao mesmo tempo e que, ao mesmo tempo, ela não tem como dar uma assistência única ali
exatamente para ela, né? Então, pontuações assim que a gente tem que estar explicando. E, portanto, devido a essas situações, nós começamos a perceber que devido a esse plano de parto, ao que realmente essas mulheres buscam, essa disponibilidade hoje, ela não tem sido voltada apenas para o obstetra. Esses pequenos detalhes que a gente sabe que fazem a grande diferença para que tenha aquele desfecho daquele parto que ela almeja, né? Então, se aquele bebê que vai ficar comigo ali o tempo todo, na primeira hora, que eu não vão tirar ele para pesar, que não vão tirar ele para fazer as medidas, que isso vai ser feito no segundo momento, se aquilo é muito importante, às vezes aquela mulher ela também prefere também ter a disponibilidade do pediatra dela exatamente para ela ali no momento do parto. Entendeu? Da mesma forma do anestesista. Às vezes aquela mulher, ela sabe que ela vai precisar de uma analgesia de parto, então ela quer ter a confiança de quem vai estar ali naquele momento para assistenciar ela, tem experiência em fazer a analgesia de parto. Porque a gente sabe que existem situações em específicos que depende da questão do manejo, da experiência do profissional também, para que aquele procedimento dê certo. Entendeu? Então, a questão da disponibilidade, hoje em dia, que antes não era bem vista a questão da disponibilidade na obstetrícia, hoje as pessoas já reconhecem a importância, já entendem como que funciona, a gente tem percebido que essa disponibilidade, ela tem criado outros rumos para outras especialidades, justamente para chegar naquele desfecho, né? O que é que tu tem para falar um pouquinho a respeito nessa questão da disponibilidade médica? Olha, quando a gente fala de disponibilidade, a gente tem que pensar primeiro no fator tempo. Né? É muito tempo. E aí eu brinco muito com as pacientes que o nome é trabalho de parto, né? Férias de parto, né? Se fosse férias, era rapidinho. Era rápido. Era rápido. Olha, férias, você pisca, acabou as férias. Trabalho não, trabalho demora, né? O trabalho de parto, ele é um processo demorado. Ele é um processo que requer tempo. Né? E aí tu estava falando, e eu lembrei do meu parto, né? No meu parto, se eu tivesse um pouco mais de maturidade, eu teria me lembrado da pediatra. Né? Não era uma coisa que se falava, né? E não foi uma coisa que eu pensei, né? E eu lembrei disso agora, que era um fator muito importante para mim, né? Até porque foi uma coisa que eu trabalhei a minha vida inteira. Né? Então, eu ia me sentir mais segura se tivesse uma pessoa que eu conhecesse naquele ambiente. Né? Então, a gente tem que pensar na expectativa, né? E essa expectativa ali, ela vai ser atendida se eu fizer um acordo antes. E o acordo da disponibilidade, ele é muito importante. Não tem nada de ilegal no serviço. Né? Você está fazendo uma coisa porque você quer. Eu quero a assistência da Aurinete aqui. Né? Eu quero a assistência da equipe Luz aqui comigo. Eu quero a assistência dessa pediatra em específico. Desse anestesista que eu sei que tem experiência em fazer analgesia de parto. Então, eu quero essa experiência. Se eu quero essa experiência, há um custo para essa experiência. Com certeza, né? E é um custo que, sinceramente, eu pagaria para ter a sensação e a certeza que o meu filho iria ser recebido com a melhor assistência possível. Não há nada de legal nesse processo. Algumas pessoas, às vezes, questionam o preço, né? E aí é uma coisa interessante, porque é complicado a gente falar de valores. O teu valor, ele está atrelado à tua experiência. Né? Ele está atrelado ao que você é hoje como profissional. Eu sei o que você é hoje profissional, eu conheço cada membro da equipe. Eu sei o que cada uma das obstetras é enquanto profissional. Os cursos, a capacitação, né? O estudo constante, que esse é um desafio. Nosso maior desafio como profissional é terminar aquele ciclo ali obrigatório e seguir estudando. Isso é um desafio gigantesco, né? Porque a gente vai competir aqui das nossas atividades rotineiras, do nosso trabalho e o estudo, que ele não pode parar. Então, eu sei desse valor imenso. Eu, Aline, sei. Né? E isso tem um valor. Isso tem um valor. E aqui não cabe a gente fazer comparação com valores de outros serviços, de outros profissionais que não prestam a mesma assistência que a gente presta. Então, esse serviço aqui, ele tem um valor. E ele ele tem que ser pago. Né? E ele não pode ser pago por um valor irrisório, né? Que é o que a gente vê aqui
no mercado, porque não é qualquer serviço que está sendo oferecido aqui nesse momento. Então, a disponibilidade, ou como vocês queiram chamar, né? Porque cada um aí, cada local usa uma terminologia diferente. Aqui no nosso estado é que a gente fala sempre em disponibilidade, já para entender que o profissional vai estar à disposição durante aquele processo. A disponibilidade, ela é totalmente lícita, é uma cobrança que você tem, sim, que fazer. E tem uma coisa interessante, né? Porque a depender da situação, e aí a gente tem que analisar cada situação, o plano de saúde pode cobrir isso aqui também. Então, já tem alguns cenários aqui interessantes no país. E aí é muita informação, né? O plano de saúde cobrindo a ecocardio fetal, né? Cobrindo a enoxaparina, cobrindo outras medicações e cobrindo também o parto. Então, essa disponibilidade pode sim haver a possibilidade do plano fazer essa cobertura. Por quê? Porque o trabalho de parto, especialmente se a gente for fazer uma estatística, a maioria das pessoas que te contrata para disponibilidade, ela está almejando aqui um parto normal. Né? A maioria delas está almejando um parto normal, que é o parto que eu não posso marcar a hora, né? Que essa cliente aqui, ela vai entrar em trabalho de madrugada, Mas de por manhã no incrível que feriado. pareça, a disponibilidade hoje tem crescido muito também para cesariana. Humanizada, né? Assim, Isso. é um termo assim que eu vi algumas coisas que Sim, eu achei interessante, né, em relação aos detalhes, né? aos pequenos detalhes. Aos pequenos detalhes, né? Achei algumas coisas interessantes. Mas, assim, sabendo que existe essa parte do parto normal e sabendo que a maioria dos serviços privados não oferece um plantonista para fazer esse parto normal, para assistir o teu parto normal. E que muitas vezes essa mulher também não quer parir com um plantonista, né? Ela quer parir com um profissional em específico. Há sim uma possibilidade, né, disso ser coberto pelo plano de saúde. Então, existe essa possibilidade. Se a gente trabalhar com antecedência, a gente consegue ou a cobertura ou que seja reembolsado o valor integral. Que é outra coisa interessante também, né? Às vezes, ela faz o pagamento da sua disponibilidade e aí, quando ela vai pedir para o plano ressarcir, ela olha o valor e ela fica assim, opa. Tem uma coisa errada aqui. Eu já tive paciente que me ligou, doutora, tem uma coisa errada aqui, o plano me pagou só isso daqui. Aí eu disse, olha, mas é esse valor que ele paga pro profissional. Para todo mundo. Para todos os profissionais. E assim, ela ficou impressionada. Ela disse, não, doutora, não é possível, não é isso. Aí era isso que a gente estava conversando, né? Então, para essa mulher que quer buscar essa disponibilidade integral, essa solicitação ela tem que ser ali do pré-natal, né, Aline? Não adianta fazer tudo, parir e depois buscar. Não, tem que fazer antes. Ela tem que fazer antes e é possível, sim, ela receber esse valor integral. De forma integral. Tá vendo, meninas? A questão da orientação mesmo, porque a maioria das pacientes, das mulheres, não sabem disso. Elas acham que depois, não, vai passar tanto tempo, eu vou atrás. Não. Começou o pré-natal, já tem que buscar a questão desses direitos, de como que funciona a questão do reembolso e tudo, para não deixar isso para depois do parto, né? E aí elas vão lá no Instagram, né, que é a nossa ferramenta hoje, elas estão lá perguntando, né, das possibilidades, e eu tô sempre lá orientando. Dizendo, né, que você pode sim. A gente tem um problema muito grande em relação a desconhecimento de direito, né? É um problema. E o segundo é de achar que em algumas situações jurídicas são jeitinho. Nesse caso aqui não é jeitinho. Aqui a gente não tem, né, jeitinho. Não é com um jeitinho que você vai conseguir só a enoxaparina, não é com um jeitinho que você vai conseguir o reembolso integral do ecocardio fetal. Não é jeitinho, é um direito. Só que as pessoas não conhecem o direito. Maternidade privada, e aí a gente sempre lembra o exemplo do nosso estado, porque nós já temos aqui uma certa idade, né, uma certa caminhada dentro do serviço de saúde. Nós somos do tempo que nós só tinha uma maternidade aqui disponível, né? E eu acho que era o quê? 5 leitos de UTI, né? Era pouquíssimo, né? Era menos pouquíssimo. Do que 10, eram 5 Isso, eram pouquíssimos leitos de UTI, né? Lá. Nós somos dessa época em que todos os pacientes com ou sem plano de saúde acabavam dentro do serviço público, né? Nós somos dessa época. Né? Então, as avós, né? Que é aquele socorro, que é quem nos aconselha, as avós, né? Dessas crianças que estão nascendo agora, elas dão essa orientação, né? Então, a gente tem essa ideia de que não há esse direito. E nós temos muitos direitos, tem muita coisa aqui que pode ser feita. Tem uma outra coisa interessante também, que pouca gente sabe. Às vezes, a gente sabe que nem todo parto, ele é
programada, né? Que Sim. bom seria, né, se nos encontrássemos, duas pessoas se encontrassem, decidissem ter um filho, né, e gestassem essa criança, mas não é dessa maneira, né? Então, nós temos muitas situações em que não há esse planejamento. E muitas vezes a pessoa que vai parir, ela não tem plano de saúde, mas o companheiro tem, a companheira tem. E aí há a cobertura. Se o plano de saúde for obstétrico, né, se houver a cobertura, ela não consegue cobrir o parto, mas consegue cobrir a assistência ao RN, que já é uma coisa muito boa, já é uma coisa muito boa. Então, se o outro genitor, se ele tiver um plano com obstetrícia, eu não tenho, mas o outro genitor tem, né? Então ele consegue fazer a cobertura do RN. Então já tira um custo aqui para mim muito grande, né? Porque esse RN aqui já nasce coberto. Então, se ele precisar de uma UTI, ele vai ter essa cobertura. Se ele precisar de uma internação nos primeiros 30 dias, ele vai ter essa cobertura pelo plano de saúde do genitor. É uma outra informação assim que passa e as pessoas não sabem, né? Às vezes a pessoa diz assim, mas eu não vou parir nunca, né? Eu não posso parir. Então, para que esse plano com obstetrícia? Para, se tiver essa situação, inclusive adotando, vai que tu adota uma criança e a criança tem 7 dias de vida. Inclusive adotando, vai entrar aqui na cobertura. Né? Os 30 primeiros dias são cobertos pelo teu plano de saúde. E aí, quando chegou no 30º dia, tu faz o quê? Tu tem que inscrever a criança como teu dependente. E aí, a partir dali, tu vai passar a custear o plano de saúde, né, desse recém-nascido. Perfeito isso. Realmente também até eu desconhecia. É muito legal. Essa aqui é uma das mais interessantes, porque geralmente eu tenho procura da situação que a pessoa não espera. Ninguém espera que seu filho vá para UTI. Né? Ninguém espera. Né? E aí a pessoa diz assim, doutora, mas eu me organizei, paguei o parto porque eu não tinha plano de saúde. E agora o bebê está na UTI, eu não tenho dinheiro para cobrir 10 mil reais de diária de UTI. A gente fala 10 mil sim, se não tiver cirurgia, se não tiver alguma coisa mais específica, né? Não tem esse dinheiro, né? E se o teu companheiro, tua companheira tem, né? O outro genitor tem? Tem. Aí ele vai entender para que o plano... Que ele tem obstetrícia, Tem obstetrícia, é para isso, é para cobrir o recém-nascido. Muito interessante isso. Então, foi até importante tu pontuar, porque assim, aqui em São Luís a gente tem essa cultura de que eu fui numa maternidade, não tinha lei de UTI e as pessoas já vão diretamente ali direcionadas para uma maternidade pública. É claro que a gente sabe que o SUS ele tem realmente essa função de acolher, mas é importante que vocês entendam que é um direito de vocês, que esse plano ele cubra em qualquer outra maternidade a sua assistência, né? Então, é só realmente entrar em contato com um advogado e especialista em direito da saúde que ele vai estar organizando aquilo para que realmente você tenha aquela assistência que você deseja, né? A gente conversou um pouco sobre o parto e acho que é interessante agora a gente também pontuar a licença maternidade, né? O que tem mudado nessa questão da licença maternidade? O que tem de novo? O que essas mulheres precisam saber? A gente trabalha com a perspectiva que a criança tenha 2 genitores, né? Então, a pessoa que vai parir, ela vai ter direito aqui à licença dela, de 6 meses. Anteriormente, a gente tinha uma questão de ser empresa, cidadão, mas a maioria das empresas já aderiu a esse processo, porque nós sabemos que 4 meses é um período muito curto, né, para você ficar com esse recém-nascido, a criança está muito vulnerável ainda, então nós temos aqui a maioria das pessoas do país com 6 meses de licença maternidade, né, e essa licença aí, para quem pariu, ela é devida, então a pessoa vai ter esse direito. Uma outra questão que nós temos também muito recente, que não se falava, né, a gente veio falar disso depois da pandemia, por conta dessa exposição a agentes biológicos. Anteriormente, nós não falávamos disso. Então, uma gestante, ela seguia as suas atividades usuais, independente de qual fosse essa atividade, né? Claro que aqui eu estou excluindo raio-x, né? Estou excluindo aqui o que é mais... Eu lembro da gente, quando nós éramos, né, profissionais da saúde e gestantes, eu operei até na véspera de ter minhas filhas. 3 horas da manhã eu estava de pé. Estava fazendo lá, e hoje em dia a gente sabe. Exatamente, banhando de líquido amniótico, com sangue, pegando criança, com a barriga já gigante, né? E a gente estava lá dentro do centro de parto, que é um ambiente que a gente sabe que a gente está exposto a tudo que é imunobiológico. Então, não existia
Isso, quando eu falo, as pessoas ficam falando assim, mas como? Mas é gestante. Essa ideia é atual, né? Essa é uma ideia muito recente, né? Porque a gente passou por isso, eu trabalhava na UTI, né? Era metade do tempo na UTI, metade do tempo no centro de parto, né? E numa época com H1N1, né? Ainda tem isso, né? Não era pandemia, mas era epidemia. Então, a gente teve essa mudança recente de analisar sobre a ótica da pessoa que está vulnerável por algum motivo naquele momento. Então, nesse momento recente que a gente passou, né, de exposição a micro-organismo, a gestante aqui, todo mundo começou a pensar, mas só pensou porque a gente já veio do H1N1, né? Coisa de 10, 14 anos atrás, a gente estava aqui no H1N1, né, e a gente viu... Eu grávida passando em enfermaria com pacientes de H1N1. Imagina isso. Exatamente. Hoje a gente pensa assim, meu Deus, que absurdo. Mas eu tinha que passar. Eu fiquei pensando, na primeira vez que eu disse, a gestante não vai estar excluída aqui do atendimento. Eu disse, gente, mas eu atendia na UTI. Eu fiz parto, grávida. Eu saí da maternidade, do plantão, no domingo, segunda-feira eu parei. Né? Então, não existia essa perspectiva. É uma perspectiva recente, mas ela preserva o direito da criança. Sim. Né? Então, realmente, não há motivo para eu expor essa grávida, especialmente a agente biológico. Né? Então, essa grávida hoje ela é afastada durante a gestação e durante o período de lactação, né? Que é uma medida muito interessante, né? E é muito bom para o bebê. Então, ela vai ter uma adaptação aí para outras atividades dentro do ambiente dela de trabalho, tanto no período de gestação, quanto no período dela de retorno, né? Se ela ainda estiver amamentando. Porque a gente sabe que nem todas as mulheres, né, por um motivo ou por outro, biológico, psicológico, ou qualquer que seja esse motivo, não vai amamentar. Mas as que seguem amamentando, ela vai ter aqui até 1 ano, nesse período de lactação, para ficar afastada dessas atividades que envolvem riscos. E isso é muito interessante também. Temos uma outra coisa que é a possibilidade de licença para tratamento de saúde. Não é porque eu estou gestante e aí eu adoeci, qualquer que seja aí a doença, tive uma enxaqueca, né? Eu tive um problema na coluna, eu quebrei o braço, né? Então, nesses casos aí, eu não vou trabalhar com licença gestante, né? Vou trabalhar com licença tratamento de saúde, né? Até para não quebrar aqui esse período. Exatamente. Então, aqui eu estou trabalhando com licença tratamento de saúde. Então, se você tiver alguma outra questão, vai ser licença para tratamento de saúde e não licença gestante. Interessante, viu? Olha, hoje foi assim um tema assim esclarecedor, acho que para todo mundo que está assistindo, que está ouvindo, para mim foi assim. E se a gente começar a conversar aqui, eu acho que vai sair muita assim, muita informação nova mesmo. E eu tô assim muito feliz, Aline, de te receber aqui, assim, de poder compartilhar com todo mundo que assiste a gente. Até lembrando vocês de se inscreverem no nosso canal, Parto Seguro Cast, de seguir as nossas redes sociais, Luiz Parto Seguro, porque a nossa função é essa, trazer informação e assim, a gente precisa do feedback de quem assiste, porque o tema de hoje é um tema que a gente recebe muitos questionamentos, tanto no consultório quanto nas nossas redes sociais. Né? Então, assim, a nossa perspectiva como profissional de trazer também informação para quem a gente assiste, quem a gente está assistenciando ali, com a nossa profissão, isso que é o nosso diferencial. E eu queria finalizar aqui contigo, tu deixando, assim, uma orientação, uma frase final para essas mulheres que buscam uma assistência de qualidade, que elas têm uma perspectiva de como ela quer aquele parto, o pós-parto, um trabalho diferenciado. O que é que ela tem que buscar? O que é que ela tem que fazer? Se eu fosse parir hoje, vamos pensar a Aline de hoje. Se fosse a Aline parindo, ia ser primípara idosa, né? Se eu fosse, primípara não, né? Que não era mais primípara. Não é mais, isso, mas ia ser idoso, parto de alto risco. Se eu fosse parir hoje, a Aline do passado, o conselho que eu ia dar para a Aline do passado. Tenha uma equipe para chamar de sua. Né? Tenha uma equipe de obstetra para chamar de sua. Tem que ser equipe, viu? Por que tem que ser equipe? Porque o parto, ele é trabalho, né? Ele é demorado. Então,
E eu não tenho hora marcada. Então, pode ser que, às vezes, eu escolhi uma obstetra e ela não esteja naquele momento ali daquele parto, ela esteja assistenciando outra pessoa, né? Então, isso pode acontecer. E já Né? aconteceu. E já aconteceu. Ou de questões pessoais, porque todos nós tivemos Covid, por exemplo. Sim. Né? E alguém tinha que assistenciar aí esses partos. Então, você precisa de uma equipe para chamar de sua. Isso é o mais importante. Tem uma equipe para chamar de sua. Né? Então, você precisa dos obstetras, do anestesista, do pediatra, do nutricionista, da enfermeira obstetra. Tem uma equipe aqui para chamar de sua. Segundo ponto, não menos importante, vá conhecer a maternidade, porque foi uma coisa que eu senti também. Onde eu tive meu filho, eu nunca tinha entrado, gente, nunca tinha entrado na maternidade. Nós trabalhamos na maternidade pública, né? Eu trabalho lá há 18 anos, então nunca tinha entrado. Quando eu entrei, eu senti um impacto. Quando eu subi ali as escadas, eu senti um impacto, porque era um ambiente estranho para mim. Né? Esse é um ponto importante. Então, se você tem plano de saúde, procure a maternidade que você possivelmente vai ter o seu bebê e conheça essa maternidade. Né? Converse na recepção e informe, olha, meu plano de saúde cobre aqui e eu queria conhecer a maternidade. A mesma coisa nos serviços SUS. Né? Conheça a maternidade. Se você faz pré-natal aqui numa área, né, veja qual é a área da sua equipe de saúde da família, qual é a maternidade aqui no seu entorno, que é de referência, e vá conhecer essa maternidade. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença, porque você não vai ter aquele impacto que eu tive, que muitas mulheres tiveram na hora de ter o seu filho. Então, tenha a sua equipe de confiança, tenha a sua maternidade aqui de referência e conheça qual é esse lugar aí que você vai, se você entrar em trabalho de parto, e leia o máximo possível, estude, conheça, entenda seus direitos. E precisando de ajuda, pode me seguir lá no Instagram. Né? Era isso que eu ia te dizer. Fale para essas mulheres onde elas vão te encontrar. Podem me seguir lá no Instagram, porque eu sou quase uma obstetra. Estou ali disponível. Isso é verdade. A gente tem que estar, né? Porque eu não sei quando é que o plano de saúde vai negar. Eu trabalho prioritariamente com plano de saúde, eu não sei quando é que o plano de saúde vai negar assistência. Ele nega assistência meia-noite, ele nega assistência da madrugada. Né? Então, eu tenho uma gestante que sofre um acidente, ela precisa de assistência. Eu não sei quando é que ele vai negar, então a gente tem que estar disponível. Isso. Assim como eu tenho uma equipe aqui, né, a equipe Ilustra, eu também tenho uma equipe, porque eu também não sou, né, eu não tenho como ficar acordada 24 horas, mas eu também tenho uma equipe aqui disponível para, se eu não puder atender pessoalmente, alguém da minha confiança, né, que tenha conhecimento dos meus clientes e da forma como eu trabalho, faça esse atendimento também. Então, podem me seguir lá no Instagram, Aline Charlon, ADV, me sigam lá. E, na medida do possível, passo muita informação, estou lá sempre presente nas redes sociais. Mandem lá perguntas na caixinha, porque a pergunta de vocês às vezes parece um pouco boba, mas para mim não é nada bobo. Né? São coisas que eu às vezes nunca tinha imaginado, e muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa. Né? E aí, quando você pergunta, você está ajudando outras gestantes a entenderem os seus direitos. Perfeito. Foi maravilhoso. Foi muita informação, tá? Eu quero te agradecer a todas vocês que nos assistiram. E assim, foi maravilhoso trazer essas informações e deixar o convite para que vocês assistam novos episódios do nosso Parto Seguro Cash, tá bom? Vamos terminar com um brinde? Vamos. Então, tchim, tchim.